Você já esteve ao lado de alguém que tem aquele mau cheiro debaixo do braço, o famoso CC? Pois é, isso de fato incomoda. Como resolver esse problema? O que provoca isso, esse mau cheiro? É o que você vai descobrir agora no quadro Fique Ligado, nessa matéria que nós preparamos para você. Dá só uma olhada. Em meio a esse corre-corre do dia a dia, tem sempre aqueles que enfrentam um problema com mau cheiro ou odor debaixo do braço. O dermatologista Hélio Noleto fala sobre as causas que provocam esse mau cheiro. Na verdade, o que provoca o mau cheiro é a combinação de dois fatores. Na verdade, um causando o outro. O excesso de umidade, a produção excessiva de suor, leva à proliferação de bactérias da nossa flora normal. Então, existem bactérias que se proliferam nesse meio úmido, nesse meio de suor. Dr. Hélio esclarece ainda que as pessoas precisam compreender que alguns cuidados são importantes para evitar esse mau cheiro. A higiene no local se torna ainda mais importante. Por isso, estão enganados aqueles que pensam que o simples uso do desodorante irá resolver o problema. O tratamento é feito de uma forma bem simples. Muitas das vezes é necessária a ajuda do médico. É importante que o paciente venha ao consultório médico para que seja feito o tratamento mais adequado. Então é necessário, às vezes, o auxílio do médico e a gente tem que escolher qual é o melhor antibiótico a ser usado. Tendo o antibiótico certo, você consegue matar tanto os fungos quanto as bactérias que estão presentes na axila ou na sola do pé, provocando esse mau cheiro. O problema é mais comum nos homens, mas pode estar presente nas mulheres. Veja o que você pode fazer para evitar esse odor debaixo do braço. Mantenha a depilação em dia. Tome banho preferencialmente 2 vezes por dia. Use desodorante de qualidade. Às vezes, os desodorantes sem perfume fazem mais efeito do que os perfumados. Evite usar roupas de tecido sintético. Não use talcos nas axilas. Eles não resolvem o problema de transpiração e nem do mau cheiro. Em caso de transpiração excessiva nas axilas, procure um dermatologista. E por último, não use perfume por cima da transpiração para disfarçar. O resultado será catastrófico. E agora, que tal mudarmos de assunto e acompanhar uma reflexão com o pastor Antônio Fontes no quadro Palavra de Vida? Palavra de Vida. Nós temos aprendido, através da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração através da Bíblia. A Bíblia, é a palavra viva do Deus vivo. E a Bíblia tem nos ensinado lições preciosas acerca da nossa própria vida, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com a natureza, acerca do nosso relacionamento com o nosso próximo. E dentre as coisas maravilhosas que a Bíblia nos ensina, ela nos orienta a mantermos ou desfrutarmos um relacionamento satisfatório com Deus. E como é que nós podemos, então, desenvolver um relacionamento satisfatório com Deus? De 2 formas. Uma delas é através da leitura da palavra, porque quando eu leio a Bíblia, Deus então está falando ao meu coração. Quando eu leio a Bíblia, eu estou permitindo então que Deus fale ao meu coração. Mas não somente isso. Nós nos relacionamos também através da oração. E quando nós oramos, somos nós que estamos nos dirigindo a Deus. Somos nós que falamos a Deus. Então, a oração, sem dúvida alguma, é um fator indispensável na vida de qualquer pessoa que acredita em Deus, na vida de qualquer pessoa que ama a Deus, na vida de qualquer pessoa que tem comunhão com o Senhor. A questão é o seguinte: como têm sido as nossas orações? Em via de regra, as nossas orações, elas estão muito mais concentradas em cima dos nossos desejos e não tanto em cima das nossas maiores ou mais prementes necessidades. Aí você então me perguntaria: mas pastor, será que há então uma diferença entre desejo e necessidade? E você sabe que sim, claro que há uma diferença fundamental entre desejo e necessidade. Nem sempre aquilo que nós desejamos é aquilo que nós de fato mais precisamos. E às vezes as nossas orações, elas estão muito mais voltadas àquilo que nós queremos, àquilo que nós desejamos, do que àquilo que nós necessitamos de fato.
E Deus, como é sábio, como é Senhor, Ele está voltado a satisfazer as nossas necessidades, as necessidades mais importantes da nossa vida. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus dessa maneira, a falar com Deus no sentido de que Ele possa estar satisfazendo as nossas necessidades. E é claro que Deus pode e Deus quer nos abençoar no sentido de que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Aqui no Salmo 51, por exemplo, no verso de número 10, o rei Davi faz uma oração belíssima. E nós apanhamos apenas um pequeno recorte desta oração, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Veja bem, ouça bem as palavras de Davi. O que é que ele faz? Ele faz uma oração. A quem ele se dirige nessa oração? Ele se dirige a Deus, o Senhor. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é que ele pede na sua oração? Qual é o desejo que está batendo fortemente no coração do rei Davi? Ele queria um coração puro. Nós precisamos lembrar que essa oração ela nasceu justamente num contexto em que Davi foi confrontado com o seu pecado. E aquele pecado representou um grande problema para a sua vida. Agora, consciente do seu erro, agora arrependido do mal que havia cometido, ele faz um pedido a Deus que torne o seu coração puro. Obviamente, Davi, quando fez essa oração, ele o fez porque fez uma associação do seu erro com aquilo que estava dentro do seu coração. Então ele vai pedir: Senhor, cria, portanto, em mim um coração puro. Isto é, um coração que não esteja contaminado com a maldade, contaminado com o pecado, contaminado com tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que gera infelicidade para a minha própria vida. Ora, a oração de Davi, ela tinha um alvo. Ela visava o alcance de uma necessidade tão importante na sua vida. E o seu desejo estava perfeitamente alinhado com a sua maior necessidade. Ele precisava de um coração puro para que pudesse viver bem. Ele precisava de um coração puro para que pudesse se relacionar perfeitamente com Deus. Agora surge uma pergunta: para que Davi, então, ele pede a Deus que crie nele um coração puro? O que o coração tem a ver, então, com a nossa felicidade? Uma razão muito simples. É que o coração ele está associado a 3 aspectos importantes da vida humana: a razão, a emoção e a volição. Isto é, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e também à nossa vontade. Para que Davi, então, pediu que Deus desse a ele, ou criasse nele, gerasse dentro dele um coração que fosse puro, que estivesse puro? Em primeiro lugar, para que os seus pensamentos fossem puros. Ele precisava de pensamentos puros. Alguém já disse que nós não podemos evitar que um pássaro ele voeje sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho sobre a nossa cabeça. Os pensamentos são importantes, eles vão determinar a nossa conduta. Precisamos necessariamente de pensamentos puros e por isso mesmo Davi, então, ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro para que os meus pensamentos sejam puros. Mas não somente isso, ele fez essa oração para que também os seus sentimentos fossem puros. Já que para os hebreus mais antigos, o coração era não somente sede dos pensamentos e da razão, mas era a sede também dos afetos e dos próprios sentimentos. O que Davi queria agora era ter um coração puro para que os seus sentimentos pudessem, as suas emoções pudessem ser puras também. E finalmente, ele faz essa oração para que as suas ações, para que a sua conduta, para que o seu comportamento também fossem puros. Era isso que ele queria. Ele queria ter uma conduta correta, ele queria viver de forma correta, mas ele sabia, para que isso acontecesse, ele precisaria ter sentimentos puros, precisaria também de ter pensamentos puros. E para que isso viesse a acontecer de fato na sua vida, o que ele precisava era que Deus gerasse nele um coração completamente limpo, um coração completamente puro. Essa é uma oração belíssima que nós encontramos na Bíblia. E nós podemos também, a exemplo de Davi, quem sabe,
olhar um pouquinho para o nosso próprio coração e pedir para Deus: Senhor, usa de misericórdia para comigo. Purifica, Senhor, meu coração, para que os meus pensamentos, para que os meus sentimentos e para que a minha própria conduta, o meu comportamento, as minhas ações sejam puras e agradem ao Senhor e que tragam felicidade ao meu viver. Eu oro que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que o teu coração esteja sendo guardado, abençoado, protegido e purificado por esse Deus que te ama com amor eterno. Palavra de vida. E depois do intervalo você vai ver que pode aproveitar tudo do abacaxi, essa fruta que traz benefícios maravilhosos para você. Não mude de canal, eu volto já, é bem rápido, eu prometo. Você sabia que pode aproveitar tudo do abacaxi? Tem gente que inclusive joga a casca fora. Você também pode aproveitar isso. Quer saber como? Então acompanhe as dicas no quadro Vida Saudável de hoje. A primeira pergunta que eu faço já para a doutora Carol, que é nutricionista e nossa convidada, é: o abacaxi, ele realmente é um grande aliado no combate ao colesterol alto? Com certeza, assim, né? Partindo do princípio que o abacaxi é uma fruta riquíssima em nutrientes, vitaminas e sais minerais, ele também é rico em fibras, principalmente uma fibra chamada fibra solúvel, que é uma fibra que ela dá uma sensação de plenitude, de saciedade. Ela forma no estômago uma mistura viscosa, que faz com que essa fome seja retardada. O abacaxi tem várias formas de se consumir, né, doutora Carol? A gente está mostrando aqui para vocês alguns exemplos. Tem um abacaxi cortado em rodelas, assim, natural, não tem problema nenhum. Tem o miolo do abacaxi e tem a casca do abacaxi. Agora eu gostaria que a senhora explicasse, doutora, como é que a gente pode fazer, principalmente com a casca, né, que é interessante. Exatamente, porque muita gente joga fora. Com certeza. Tem pessoas que jogam fora, inclusive, o miolo. Né? Então, essas partes do abacaxi, elas são todas comestíveis. A polpa do abacaxi, o miolo e a casca, tá certo? Esse miolo é um pouco mais de consistência, um pouco mais dura, por isso que algumas pessoas não consomem. E é justamente aí que está uma enzima chamada de bromelina, que ela tem propriedades muito benéficas, funcionais, né? Facilita muito a digestão. Essa bromelina, ela faz a quebra das proteínas, que a gente chama de proteólise. Tá certo? A casca também você pode passar liquidificador junto com a polpa, junto com o miolo. A casca também tem propriedades nutritivas, tá certo? Então a gente não deve excluir nenhuma dessas partes aqui do abacaxi, porque todas elas vão nos auxiliar em alguma coisa. No caso da polpa, quantas calorias teria, por exemplo, se eu quiser comer duas fatias dessa? Olha, tem que ter muito cuidado, que a gente fala assim, fruta é saudável, como eu acabei de dizer, é rica em nutrientes, né? Abacaxi é rico em vitaminas, sais minerais, tá? É saudável, mas tem caloria. Nós estamos vendo aqui essas rodelas de abacaxi, mais ou menos 3 rodelas dessa aqui, que chegam a 100 gramas, nos proporcionam 50 calorias. É muita caloria? Não. Mas também a gente não pode comer em excesso, tá certo? Tem que ter muito cuidado. Para quem é diabético, doutora Carol, pode consumir o abacaxi assim normalmente ou tem que ter algum cuidado, já que é muito doce, tem muito açúcar? O diabético, ele pode consumir sim, até porque nós acabamos de falar que ele é rico também em fibras, tá? Que para o diabético é importante o consumo de fibras, fibra solúvel, insolúvel, só que tem que estar na contagem de carboidrato, que a gente chama, que é importante para o diabético. Tá? Existe uma contagem, existe no final do dia uma quantidade de carboidrato que o diabético ele pode consumir. Então também o diabético ele não pode se exceder muito no abacaxi, na fruta. O abacaxi também tem muita água, né? No que isso pode trazer de benefício? Isso, ela é uma fruta hidratante, né? Principalmente para atleta, ela é uma fruta energética, pessoas que fazem atividade física, então é mais um benefício, ela é diurética, tá? Ela tem ação mucolítica, ou seja, ela ajuda a dissolver secreções do pulmão, tá? Elas são muitas propriedades nutritivas que o abacaxi tem, é rica em vitamina A, vitamina C, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, manganês. Doutora Carol, muito obrigada pelas dicas dessa semana e o convite já está feito, hein, para você voltar aqui e dar outras dicas para a gente no quadro Vida Saudável. Muito obrigada. Eu que agradeço e a hora que você me chamar eu estarei aqui, Alcineia. Muito obrigada.
E o nosso assunto agora é mundo animal. As dicas é com o Dr. Silvio no Espaço Pet de hoje. Acompanhe. Hoje nós vamos fazer uma demonstração direto aqui do Comando Geral da Polícia, utilizando os cães, que já são cães treinados, não é isso, doutor Silvio? Exatamente, cães equilibrados e cães treinados para o fato. Tenente Marden, esses cães são treinados para atacar, né? Então hoje a gente vai fazer uma demonstração também de como se defender, no caso? Isso, os cães da Polícia Militar eles são adestrados para situações adversas, né? Para atacar sobre o comando. Quando necessário, assim eles fazem a intervenção de ataque. Doutor Silvio, então vou deixar por sua conta. Agora não pede para nenhum deles me atacar, por favor. Não, tudo bem, pode deixar, se não é. Então vamos lá, vamos fazer uma demonstração aí. Pessoal, uma situação que a gente depara muito é aquela questão que uma pessoa está passeando, olha um cão, acha bonito e tenta afagar logo de primeira. Olha, cachorro bonito, hein? Pessoal, a gente nunca deve fazer isso, tá? Para o cão, aquilo ali é uma ameaça para ele e para o seu dono. Bom, agora vamos fazer a demonstração com o figurante Franklin, como não se deve chegar naquele mesmo cão que a gente fez logo antes. Olha, ele já está olhando para o cão, está demonstrando aí uma certa agressividade. Pro cão isso aí é um ataque, tá ok, pessoal? Tá defendendo aí o território. Ó, se abaixando, chamando a atenção do cão aí, ó. E fatalmente vai acontecer isso, pessoal. Vai acontecer isso justamente por causa que a pessoa foi displicente. E aí o cão leva o braço dele para casa. Bom, gente, não adianta ficar só olhando, né, e não tentar fazer. Então eu vou passar por essa experiência para mostrar para vocês, porque eu sou como vocês, eles aqui são treinados. Então eles estão fazendo uma demonstração porque já são treinados, agora eu não. Então vamos ver como é que todo mundo reage. Eu imagino que você vai reagir como eu, então vamos lá. Doutor Silvio, segura esse bicho aí, hein? Então vamos lá. Atenção, parado, polícia. Vem cá, garoto. Doutor Silvio, olha, eu fiquei com medo, confesso. Fiquei com medo, porque quase que ela leva, hein? Se eu não solto aquele... Como é o nome desse? É a manga de ataque. Então, se eu não solto, ela me levava junto. Isso é para mostrar, Alcineia, o poder da mordida de um cão. Tá? Muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo, tá? O cão, ele morde e com toda certeza você vai sair muito machucado. Nossa, gente, é muita força que um cão tem, viu? Não dá para ter ideia aí do estrago que dá para fazer, né? Ok, vocês estão de parabéns, então, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui com os cães na Polícia Militar. Foi muito importante a gente estar mostrando isso, né? Muito obrigada, parabéns, viu? Tá ok, a sociedade precisando, o canil está de portas abertas, querendo visitar o canil, querendo conhecer os nossos trabalhos, o pessoal que cria cão, que gosta da arte e da sinotecnia, é só entrar em contato conosco e a gente está de portas abertas para receber todos aqui. Ok, muito obrigada, doutor Silvio. Eu gostei da experiência. Isso é importante. Apesar de ter ficado com muito medo, agora o interessante é que, ó, sem aquela manga aqui, ele não me ataca, né? Fica quietinho. Na verdade, Alcineia, não é com a manga, é sobre o comando. Ela ataca sobre comando. A luva é para proteger a gente, tá certo? Muito obrigada pelas dicas dessa semana, viu? Foi bom você ter trago a gente aqui no Comando Geral para estar fazendo essa demonstração junto com os cães. Muito obrigada, semana que vem a gente volta com mais novidades. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. É isso aí. E depois do intervalo eu volto para falar com você sobre masturbação. Esse é um tema que ainda gera muita polêmica dentro da igreja evangélica. Não mude de canal, fique na nossa companhia porque eu não demoro. E nesse terceiro bloco vamos falar sobre um tema que vem gerando muita polêmica dentro da igreja evangélica, a masturbação. É pecado ou não é? Para falar sobre isso, nós resolvemos bater um papo com um pastor evangélico no quadro de entrevista. É o que você acompanha agora. E eu já começo, pastor, fazendo aquela pergunta. De acordo com a Bíblia, masturbação é pecado ou não é?
Olha aqui, Alcideia, vou te responder assim. Um jovem, uma vez, chegou para mim e falou: pastor, se masturbar é pecado? E ele veio meio constrangidão, né? Se masturbar é pecado? Eu respondi: meu filho, se masturbar não é pecado. E ele abriu o sorrisão de orelha a orelha, né? Ficou feliz da vida. Sabe o que eu falei assim? Reticências. Não é pecado. A masturbação não é pecado. Porém, se você se masturbar pensando no poste da sua rua, ou se você estiver pensando na Torre Eiffel, ou no seu pensamento durante o seu ato. O que é impossível, né, pastor? Quem vai se masturbar pensando em um poste? Então é o que eu disse para ele: olha, o problema, filho, da masturbação não está nas suas mãos, e sim na sua motivação. O problema da masturbação está no pensamento. Então, à luz da Bíblia, nós entendemos que você pode pecar em pensamento. Pode pecar em pensamento, pastor? Como é? Pode. Uma referência que eu gosto de usar nesse caso está em Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus dá um exemplo dizendo assim: olha, se você, é mais ou menos assim o trecho, se você olhar para uma mulher com pensamentos negativos, ou com pensamentos cobiçosos, maldosos, maliciosos, você já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, você consumou um pecado no seu pensamento. Agora, pastor, alguns psicólogos, alguns especialistas até recomendam, né, que os jovens façam isso, pratiquem a masturbação. E isso é um contraste, vamos dizer assim, com aquilo que a igreja orienta? O contraste está na forma de abordar. Os estudiosos vão falar de uma forma científica, orgânica. Você diz assim, a masturbação é bom para a insônia, por exemplo. Alguns falam isso, que o homem que tem dificuldade, ou a mulher, e de repente se masturba, vai ter um sono melhor. Ok, nós estamos falando cientificamente, nós estamos falando organicamente. Acontece que quando nós entramos na seara bíblica, nós estamos falando espiritualmente. E é nesse ponto que há um contraste. Eu posso recomendar fisicamente, porém, eu como pastor, a Bíblia como o compêndio, como um manual de conduta do cristão, ele vai dizer que espiritualmente isso não vai ser bom para você. Você está contaminando o seu corpo, você pode estar comprometendo, por exemplo, o seu casamento, você pode estar comprometendo a sua conduta moral de alguma forma. Então há um risco nisso. É legal a gente não tratar com os jovens como um tabu, como uma coisa cruel, como uma coisa absurda, mas tratar com inteligência, tentando orientar para que ele pense, para que ele reflita e, primeiro, para que ele entenda que ele pode ter uma vida tranquila, saudável, sem precisar usar da masturbação. Pastor, a masturbação para muitos é uma satisfação da carne, né? Por isso é que ela é pecado? Eu vou insistir nesse assunto com você, que é para a gente esclarecer o que realmente a Bíblia fala. Se a gente falasse de uma forma direta, é por aí, porque a Bíblia diz que eu não devo cumprir a concupiscência da minha carne. Ou seja, a Bíblia também nos ensina que o espírito, ele milita contra a carne contra o espírito. Nós, seres humanos, vivemos essa guerra, né, de alimentar mais a carne ou alimentar mais o espírito. Digamos que a masturbação passa a ser, digamos que uma sementinha para a carne, um alimento que eu dou. E esse alimento pode ser diário, pode ser até um vício. E realmente me complica por aí. Tá aí, foi bom você ter abordado, porque tem esse aspecto, sim. Então, eu alimentando a minha carne, digamos que eu flerto com o pecado e vou cair. Olha, adorei conversar com você. Quero convidá-lo a voltar ao programa para que a gente possa também estar debatendo outros temas, né? E assim está levando ao nosso público justamente isso, informação à luz da Bíblia, né? Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado, foi um prazer. E agora vamos falar sobre a Jussara. Você sabe qual é a diferença entre ela e o açaí lá do Pará, que a gente também consome aqui no Maranhão? Pois é, vamos descobrir juntos no quadro de curiosidade. A palmeira Jussara está presente sempre em locais úmidos, à beira de um riacho, e a exploração sustentável do fruto dessa palmeira se tornou uma atividade lucrativa. A coleta do fruto é trabalhosa e artesanal, porém evita a derrubada da palmeira e conservação da espécie. Quero Jussara, quer fruta rara, lambos a cara e lembra você.
e a catuaba pela calçada, na madrugada até o amanhecer. Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia dança feliz. E brilham sobrados, brilham telhados. Gente, conseguiu 2 cachos, não foi, Walter, aqui? Mas dá pra pegar até quantos cachos numa subida dessa? 5 a 6 caixas. Caramba, mas você tá suadão já aí. É um pouco cansativo, tem que ter um pouco de preparo físico. Eu vi que você faz um esforço enorme aí no pé, né? Com certeza. Depois de colher o fruto, eles passam para a segunda etapa, que é debulhar os cachos, que também são usados para a fabricação de peças artesanais. Açaí, guardiã, zum divisor, o imã, branqueia desde a manhã. Essa é a música apropriada, né? Porque a gente está aqui no meio de um jussaral, gente, mostrando para vocês a importância disso aqui, né, para o nosso meio ambiente, para também a alimentação, que é fundamental, porque a jussara, aliás, você sabe qual a diferença entre jussara e açaí? O açaí, que é o nome mais conhecido no país, no sul não se conhece jussara. Ele é a Euterpe oleracea Pará. Lá no Pará tem, ele tem um teor de gordura maior, tem uma pequena diferença na folha. E a jussara é aqui no Maranhão, é a Euterpe edulis, que ela é a nossa jussara. O pessoal chama essa aí, quando eu chego lá no shopping, toca do açaí, eu me sinto assim meio traído. Aqui é toca da jussara, gente. O Maranhão é jussara, a Euterpe edulis. E lá no Pará, Euterpe oleracea. Essa é a diferença. Mas é a mesma espécie, a mesma palmácea, a mesma espécie. O açaí, na língua indígena, significa fruta que chora. Açaí, guardiã, zum divisor, o imã, roxa é a nossa jussara. Açaí, guardiã, zum divisor, o imã, essa é a nossa jussara. Jussara! Eu acho que eu dou para ser cantora também, né? Você só acompanha agora a segunda etapa, hein? Saindo do jussaral, fomos até a casa da Dona Maria no sítio para acompanhar o processo de preparação onde é feita a polpa desse fruto. Gente, isso aqui que vocês acompanharam é o trabalho artesanal, tá? Para a jussara ficar pronta. A Dona Maria José tem todo um trabalho aqui de socar. Você usa uma garrafinha cheia de água, né, Maria? Por quê? Para dar mais peso? É, para ficar mais pesado. A prática que eu tô vendo que você tem bastante, né? É. Agora eu vou experimentar um pouquinho da jussara que a Dona Maria está preparando aqui, porque essa aqui é pura, gente, pura e grossa. Eu vou provar. E detalhe, hein? Sem açúcar. Eu nunca tomei jussara sem açúcar, mas vou provar hoje, Dona Maria. Será que é bom mesmo? É bom. Deixa eu ver aqui. Quero jussara, quer fruta rara, lambos a cara e lembra você. E nós vamos encerrar essa matéria com chave de ouro, né, Saul? Aqui, direto do Parque da Jussara, na companhia da Dona Raimunda, que é a proprietária aqui da Barraca MG, barraca número 14, hein, gente? Dona Raimunda, a senhora preparou essa jussara aqui no capricho com camarão, né? Sim, com camarão, tudo completo. Vamos parar de conversar, né? Eu não vejo a hora de começar a me deliciar com essa. Na verdade, é uma iguaria, a jussara típica do Maranhão. Não é açaí, gente, é jussara, viu? Lembra aí? Açaí, guardiã, zum divisor, o imã, roxa é a nossa jussara. Açaí, guardiã, zum divisor, o imã, essa é a nossa jussara. Jussara! É isso aí, o programa referencial chegou ao final. Se você quiser rever as matérias, pode acessar a nossa página no Facebook. Vai lá, clica, curta, comente, compartilhe com seus amigos e deixe suas sugestões. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Casa Blanca. Sua casa nobre e completa. Mateus Supermercados. Você no coração da gente.